Professor Oswaldo, então vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje, porque a galera quer beber dessa fonte aí de sabedoria, e eu quero saber o seguinte: muitos amigos religiosos chegam aqui no canal e dão a entender que Deus ele passou um e-mail para Moisés, né, com a Bíblia toda já compactada, com o cânon que a gente tem hoje, né, e falou assim, ó, coloca aí para o povo ler, ou então que ele ficou aqui do lado dele, ó, escreve aí que eu vou falar aqui do seu lado. Foi Moisés, mais de 1.500 anos antes da Era Comum, que compôs os textos bíblicos, ou essa Bíblia, como vai trazer aqui, por exemplo, nesse ótimo livro, a Bíblia Desenterrada, o Israel Finkelstein, New Asher, eles vão trazer que essa Bíblia foi composta ao longo de séculos, mais ali para o século 8, antes da Era Comum, até o século 2. Mas a galera quer saber do senhor o seguinte: quem escreveu e com qual intenção? Para quê? Por que isso foi composto? Qual o sentido de se fazer a Bíblia? O senhor pode explicar para a gente? Eu posso tentar, né? A primeira coisa que eu vou dizer é que eu não sou oráculo. Essa barba aqui é só por conta da quarentena. Não sou profeta, não sou guru, não sou nada. Quando terminar a quarentena, eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Mas o cabelo e a barba eu não corto há 2 anos. Então, essa aparência, o Cláudio disse, mantém porque combina com o personagem. Mas ninguém deve deduzir. Mas ninguém deve deduzir dela nenhum poder sobrenatural. Eu sou um pesquisador que pode cometer todos os erros. Com relação à crença na inspiração, a gente tem que separar 2 universos. O universo dos crentes, e principalmente os crentes brasileiros, porque a igreja brasileira ela optou pela ignorância, lamentavelmente. Não é o caso da igreja na Europa, né? Há um descompasso abismal entre a igreja brasileira e a igreja europeia. Então, uma coisa é o mundo dos crentes, e 95% do mundo dos pastores. Outra coisa é o mundo da teologia acadêmica, completamente diferente do mundo dos crentes. Mas ainda é um ambiente de crença. Mas é um ambiente de crença em que você dialoga a partir de outras bases. Então, a teologia não parte do pressuposto de que é um ditado de Deus, nada disso. A teologia tem outras explicações, que no final muda tudo para não mudar nada, mas não é o mesmo argumento simples e, às vezes, simplório do crente construído lá na congregação. Dito isso, eu devo registrar que o meu acesso à Bíblia não tem absolutamente nada a ver com teologia. Eu não faço mais teologia em relação à Bíblia. O meu acesso à Bíblia é exclusivamente acadêmico. Não vou chamar de científico para não ferir consciências suscetíveis, porque tem gente que acha que ciências humanas não é ciência. Então, não chamarei de abordagem científica, mas eu tento fazer abordagem científica. E há 300 anos, dentro da própria igreja reformada e luterana na Europa, os pastores pietistas são os pais dos pentecostais brasileiros. Só que, enquanto os pentecostais brasileiros, no século XX, optaram por um caminho, não quero me tornar repetitivo, mas isso é especial para os pentecostais, da ignorância, eles não estudavam, consideravam que quando as igrejas tradicionais estudavam é porque eles não têm o espírito. Isso é uma desgraça para a sociedade brasileira. Agora eles estão construindo universidade e vão estudar. Eu estou torcendo para que o quadro melhore. Mas o pietismo do século XVIII, XIX era erudito. Os caras liam, estudavam, falavam diversos idiomas, pesquisavam, faziam jejum, oração, exercícios espirituais. Mas eles conseguiam conciliar. Afinal, a ciência nasceu naquele mundo, né? Se fosse o mundo da igreja brasileira, a gente estava nas cavernas até hoje. Eles é que começaram a ler a Bíblia, não tem nada a ver com o iluminismo. Eles começaram a ler a Bíblia e começaram a perceber que havia contradições e declarações que, isoladas, já interditavam a tradição. Vou citar 2 ou 3, por exemplo. O sujeito está lendo segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5. Aí de lá, eles ignoram que foram criados pela palavra de Deus os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água permanece. Mas peraí, a gente ensina que é do nada. Como é que está escrito que tirou da água? Aí faz uma anotação, porque é só um negocinho. Aí ele vai para outro texto e diz lá,
Estas palavras, primeiro versículo do Deuteronômio, estas palavras Moisés disse do outro lado do Jordão. Ué, primeiro já é alguém falando que outro disse, e quem está escrevendo não é o próprio Moisés. E mais, está dizendo que o Moisés estava de um lado e quem está escrevendo está do outro. Então, Deuteronômio não foi Moisés. Aí outro anotou outro. Aí mais um versículo. Tem mais de 200, mas eu só vou mencionar esses 3. Aí outro versículo. Você vai em Números, naquele tempo habitavam os cananeus na terra. Mas peraí. Se é Moisés que escreveu, na época de Moisés, tem cananeu na terra. Se o texto está dizendo que naquela época tinha cananeu, é porque hoje não tem. Logo, o texto está sendo... Então, basta ler. Ensino médio. Sabe a professora do ensino médio, terceira série, Dona Terezinha? Deve estar morta a Dona Terezinha. Eu amo a Dona Terezinha, mas ela já deve ter morrido. A Dona Terezinha ensinou a gente a ler. Aqueles caras só leram, porque não tinha crítica bíblica, não tinha nada quando eles liam a Bíblia. Eles só leram. Agora, o fato deles serem pietistas facilitou, porque a ortodoxia protestante cega muito o sujeito. Ele sabe que tem que encontrar doutrina. Como esses caras não estavam afim da doutrina, eles queriam a comunhão com o Espírito, parece que o cérebro deu uma desprogramada e permitiu que meia dúzia enxergasse, porque foi só meia dúzia, não foi todo mundo, não. Mas essa meia dúzia desconstruiu não a Bíblia, porque é um equívoco. A crítica bíblica não desconstrói a Bíblia. A Bíblia continua aqui, deixa eu pegar a Bíblia de Jerusalém. Está aqui. Está aqui. Não desconstrói. O que desconstrói é o que a igreja dizia da Bíblia. E aí junta-se 200 anos dessa pesquisa e a igreja europeia chegou à conclusão de que uma coisa é o que a igreja diz da Bíblia, e não vou discutir isso, porque é direito da igreja dizer o que ela quiser. Outra coisa é o que a própria Bíblia diz de si mesmo quando você lê. Não tem nenhuma relação, nenhuma. Não tem nenhuma doutrina cristã que você possa dizer que a fundamentação é bíblica. A fundamentação está nos concílios, na tradição da igreja, no período dos concílios. E depois na história individual de cada igreja, de cada denominação. Os batistas, os adventistas, os metodistas, os pentecostais, os neopentecostais. Existe tanta denominação por causa da divergência de pensamento em relação aos textos. A gente já descobriu agora, pelo que o senhor falou, que Moisés ele não escreveu por causa do próprio texto está nos trazendo essa informação. E então, se não foi Moisés que escreveu o texto, quando e quem fez essa composição? Tá, primeiro deixa eu assentar bem, eu acho que essa declaração precisa ser repetida, que não foi o iluminismo que inventou a crítica bíblica, isto é mentira. E é mentira que muita gente fala para enganar os outros mesmo, é mentira despudorada. Quem desenvolveu a crítica bíblica foram os pastores pietistas, luteranos e reformados da Europa, do século XVII ao século XVIII. O processo que derivou da crítica bíblica, não só da crítica bíblica, né, da Renascença, o grande responsável pela transformação da Europa foi a invasão árabe. Os árabes invadiram a Península Ibérica bem antes da Reforma Protestante, introduziram Aristóteles, e Aristóteles é destruidor, ele é dinamite para qualquer instituição. Aí, depois da entrada de Aristóteles, foi a Renascença, a Reforma Protestante, o empirismo inglês, o iluminismo e, finalmente, a Revolução Francesa. Aí, depois, então, da crítica bíblica intraeclesiástica, isso se desenvolveu, virou método nas universidades, e hoje a gente faz não mais por conta da descoberta dos pastores, mas porque já se emancipou. A crítica bíblica não é mais uma atividade de pastor pietista, a quem eu agradeço do fundo do coração pelo desprendimento por terem descoberto isso. Aí começa o processo de estudar, porque quando descobriu-se que não foi Moisés, automaticamente você não sabe como foi feito. Então houve um monte de tentativas. Por exemplo, vou citar uma famosa, de um judeu famoso, Spinoza. Spinoza mudou tudo para não mudar quase nada. Quer dizer, estou sendo um pouco injusto com o Spinoza aqui, porque ele disse assim, não foi Moisés que escreveu, quem escreveu foi Esdras e Neemias. Continuou sendo uma pessoa, entende? Quer dizer, ele abriu mão da obviedade, mas a cabeça dele não mudou. Uma pessoa sentou e escreveu. Mas depois, com o processo, no século XIX, teve um camarada que é importantíssimo, chama Julius Wellhausen.
ele criou a primeira teoria que durou 100 anos sobre, e eu estou falando do Pentateuco. Isso valeria para a Bíblia inteira, mas se a gente mudar os nomes que eu estou falando, mas como padrão vale para a Bíblia inteira. Ele criou uma teoria que foi hegemônica no planeta, em todas as universidades do planeta, durou 100 anos, do final do século XIX ao final do século XX, que é assim: antes do cativeiro babilônico existiram 2 documentos, uma pessoa escreveu um documento que ele chamou de Javista, outro escreveu outro documento que ele chamou Eloísta, aí depois outro escreveu outro que ele chamou de Deuteronomista, e depois outro escreveu outro que ele chamou de Sacerdotal. O que ele observou para poder ele chegar nessa nomenclatura do Javista, Eloísta, para a galera entender aqui? Vou te responder, mas já vou avisar que isso morreu. Isso morreu, isso não tem mais validade nenhuma. Tem muito público pentecostal abrindo instituição e ensinando isso para os meninos. Só que isso era válido na década de 80, isso morreu, isso não tem mais validade nenhuma. Aí eu estou vendo gente no YouTube ensinando isso como se isso fosse ensino acadêmico. Não, isso não tem mais validade. Mas era eloísta porque na Bíblia, ora, onde a gente lê Deus, é Elohim em hebraico. E onde a gente lê Senhor, é um nome em hebraico que ninguém mais sabe como pronuncia, e por convenção se pronuncia Yahvé. Então, eloísta, porque eram os textos que tinham Elohim, e era javista, porque eram os textos cujo nome parecia como Javé. Depois, o deuteronomista, que é um documento bem separado dos outros, é visivelmente bem separado, e finalmente o sacerdotal, porque aí é levítico, é aquele monte de texto ensinando a matar bicho, pureza, essa coisa toda. Então ele disse que existiam 4 documentos originais, independentes, que alguém vai junto e monta o Pentateuco. Essa teoria foi chamada de teoria documental, JEDP, quer dizer, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, é P por conta de priester, né, sacerdote. E essa teoria foi hegemônica, onde você fosse estudar no planeta Terra, era isso que você ia aprender, mas na década de 80, recomendo o livro do Albert de Pourry, O Pentateuco em Questão. Quem quer se meter com o Pentateuco, a primeira coisa que tem que fazer é ler o Pentateuco em Questão, para você não pegar bonde que já bateu e enferrujou. Morreu a teoria, não aguentou o tranco, as universidades do mundo criticaram. Não do ponto de vista religioso, não tem nada a ver com religião, é pesquisa acadêmica séria. O Antigo Testamento, a Torá, não sustenta essa teoria de 4 documentos. A força da autoridade do Wellhausen é que manteve ela. Quando a força acabou, implodiu. Hoje não há uma teoria hegemônica sobre como o Pentateuco foi feito. Você tem diversas explicações, voltamos às contestações do início do século XX, mas o que há de consenso? E aí eu respondo diretamente a sua pergunta. O Pentateuco e o Antigo Testamento como um todo é fruto de colagem de centenas, talvez milhares, mas se for milhar não é mais de 2.000, não. Se for milhar é porque é mais de 1.000. Textos independentes, escritos por pessoas anônimas, copiados e copiados durante décadas, porque esses textos tinham que ser recopiados a cada 25 anos, que vão sofrendo colagens com o passar do tempo, aí geram coleções independentes, e lá na frente alguém estabelece um projeto de juntar tudo aquilo e fazer uma Bíblia. Eu só gostaria de dizer 2 coisas a respeito disso. Qualquer tentativa de pensar assim, os Illuminati um dia sentaram e criaram um projeto. Vamos fazer um livro para enganar os trouxas. Mas isso não tem nenhum cabimento. Isso é tão mitológico do que a interpretação mitológica da igreja de um Espírito Santo ditando o texto. Não é assim que funcionou, não é assim que aconteceu. Os textos nasceram na briga das comunidades. Nasceram no enfrentamento das pessoas. As pessoas não tinham a mínima ideia que estavam escrevendo Bíblia. Eles estavam escrevendo textos para resolver problemas circunstanciais, locais, como Paulo, por exemplo. Paulo tem lá a igreja de Corinto, aí um olheiro lá, na igreja tem os fofoqueiros mesmo, aí vem o fofoqueiro e fala, e Paulo, lá está acontecendo isso, e Paulo, aqui está acontecendo. É um saco, mas você tem que tomar providência. Aí ele pega aquelas informações todas e escreve uma carta de orientação. Ou seja,
Por que a carta aos Coríntios foi escrita? Porque estava acontecendo coisa lá na igreja de Corinto e Paulo achou que tinha, se tivesse um celular, ele ligava, ele não escrevia a carta. Ele está lá sabendo que está escrevendo Bíblia? Então, o que você tem que fazer? Você precisa ler os textos individuais, você tem que separar, descolar os textos. Por exemplo, você não pode ler Gênesis 1, 2 e 3 junto. Não pode. Quer dizer, quer ler, leia. Quer ler, leia. Mas é como se você pegasse assim a bula de um supositório, a bula de um remédio para a garganta, juntasse os dois, entende? Aí você usa o supositório na garganta e o xarope em outras partes. Porque você está misturando coisas que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, o que você Professor, tem que fazer? deixa eu só terminar essa explicação aqui. Você tem que ler Gênesis 1, por exemplo, separado. E você não pode contaminar aquela narrativa com as outras narrativas. Porque para entender aquela narrativa, você só pode usar os elementos que o escritor usou. Você não pode contaminar com as outras. Depois que você entender, você pode comparar, verificar o que é igual, o que é diferente, problematizar, fazer perguntas. Esse aqui leu esse? Da onde que isso aqui saiu? Mas enquanto você estiver tentando entender, você bota aquele antolho de cavalo, olha para o texto e fica cara crachá. Lembra do cara crachá? Cara crachá. Você, autor, texto, destinatário. Autor, texto, porque o destinatário é fundamental. Acabei de dizer que Paulo só escreveu o Coríntios pelo que estava acontecendo lá na carta. O autor não tem a primazia do evento. Quem tem a primazia do evento é o destinatário. O autor tem a primazia sobre o controle do sentido do texto, mas ele só escreveu o texto porque alguém exigiu isso dele. Senão ele preferia estar na praia. Esclareci? Não, show de bola. Aí, então, vamos aprofundar nessa questão. A gente sabe que o povo ali do Mediterrâneo, ele estava sofrendo inúmeras influências, né? Por volta de 800, ali antes da Era Comum, a gente tem ali a produção dos textos gregos, né? Homero, né? Vai trazer aí suas obras. E aí, muitos vão especular, professor, que os autores da Bíblia, eles estavam bebendo das fontes ali mesopotâmicas, egípcias, babilônicas, né? Por exemplo, como a Epopeia de Gilgamesh, o Atrahasis, né? Eles estariam também, como mostra nesse livro aqui, ó, Argonautas do Deserto, pegando influência dos próprios gregos. Então, por isso que a gente vai ver muita história grega emulada na Bíblia. O que o senhor pode esclarecer para a gente do que é mito, do que é verdade em relação a esse contexto cultural que cerca a produção do Velho Testamento? Tá. Primeira coisa que eu acho que... Eu não concordo com a tese do Argonautas no Deserto, tá? Não, ele acha que tudo foi escrito no período grego. Acho que não faz sentido isso, não. Mas é um belíssimo livro. Eu só não concordo com a tese dele. Eu acho que ele propõe, mas não demonstra. A gente só pode esperar influência quando Israel tem contato com o povo. Alguns pressupõem uma influência muito grande dos egípcios por conta da história mitológica da Bíblia. O Êxodo nunca aconteceu, o livro do Êxodo é uma ficção completa. A memória do Êxodo no Antigo Testamento, mas o Êxodo na memória, fora do livro do Êxodo, não tem nada a ver com a história do Êxodo como escrito no livro. Professor, o senhor vai arrumar briga. Rapaz, o pessoal aí, ó, os crentes aí que assistem o canal. Não, é só eles lerem. E eu estou dizendo a partir da academia. O crente deve acreditar no que quiser. Vai lá e pergunta ao pastor o que é para acreditar e acredite. Mas, por exemplo... Aqui, aí eles falam que isso aí é uma questão etiológica, é como se fosse uma questão para exemplificar questões do dia a dia, questões, por exemplo, vamos lá, de clima mesmo, né? Ali de quando que vai ter a colheita, essas coisas. E quando vem o pessoal que é cristão, eles falam que não, de fato aconteceu e que tem prova disso. Então, o senhor está falando aqui para a gente que na academia, na arqueologia, a gente não tem nada em relação ao Êxodo que fale que o Êxodo aconteceu? Isso é certo na academia, sim, isso? Sim. Pode procurar no YouTube a entrevista do Israel Finkelstein, que é o arqueólogo que você mostrou do livro aí, A Bíblia Desenterrada. A entrevistadora está em espanhol a entrevista, então qualquer um vai conseguir esse aí. Israel Finkelstein. Ele falou, eu lamento, mas o Êxodo é uma ficção. A tradição do Êxodo, não. A tradição do Êxodo não é uma ficção. Mas o livro do Êxodo é inteiramente uma ficção,
porque ele é uma leitura do retorno do cativeiro babilônico. Eu não posso aprofundar essa explicação aqui, mas o livro do Êxodo só nasceu porque o pessoal que voltou da Babilônia ressignificou. Não era um grupo de gente que foi escorraçado, que está voltando com o rabo entre as pernas. É um grupo que foi levado, preservado por Deus e que está voltando para conquistar a terra. Mas não vem ao caso. Mas eu recomendo a leitura do Mário Liverani, Para Além da Bíblia. Isso está escrito lá com todas as letras. Mas não é uma questão para discutir com o crente, porque o crente não pode. Não é que o crente não queira. Por isso eu acho que a gente não deve provocar, nem humilhar, nem debochar do crente. Ele não pode, a mente dele não permite que ele enxergue e compreenda. Ele está preso, ele é surdo completamente a qualquer argumento racional. Então, enquanto não trincar por dentro a estrutura dele, não adianta a gente tentar convencer, não adianta que ele não pode ser... Eu fui crente, fui fundamentalista, fui da Igreja Batista na década de 80, fundamentalista insuportável, do tipo de considerar que não é que o assembleiano não prestava, não, porque como batista, na minha época, assembleiano era lixo. Se você fosse da segunda Igreja Batista, você já era inferior, porque eu era da primeira. Então eu sei como é que a mente do sujeito religioso funciona e eu estou aqui. Então eu tenho muita paciência com esse pessoal, não vou discutir com eles nunca. Eu levo na vaselina e se vier me... canal, né, professor, para conhecer, né? Sim, claro. Não, eu recebo, já tem crente lá, eu trato com toda educação. Eu só bloqueei um porque entrou me xingando. Aí eu nem vou responder, bloqueio e pronto. Mas eu só toquei no Êxodo porque há uma ênfase, mesmo na academia, porque não é só crente que está preso por ideologias, não. Pesquisador também. Que insiste em influência do Egito. Porque ainda leva a sério o fato de que havia. Não, José no Egito, não, é mito. José é uma tragédia. José é uma tragédia grega no estilo de Édipo. Foi escrita para ser encenada. Não tem nada de história nisso. Nada. Então, quando começam as influências de verdade, é óbvio que, como é um povo que está ali no corredor palestinense e o Egito, de vez em quando ia lá, matava meia dúzia, roubava e voltava para casa, há uma influência por osmose. Mas vai começar a influência mais do que osmótica com os assírios e os babilônios, século IX em diante. Os querubins, por exemplo, são tomados da cultura assíria, não é original da cultura israelita. Mas, mesmo assim, há muita gente que acha que a influência da Assíria é grande. É o pessoal que ainda acredita na reforma de Josias. Israel Finkelstein é um. Ele acha que a reforma de Josias aconteceu. Eu acho que não. Então, como ele acha que aconteceu, a influência só pode ser da Assíria. Para mim, a grande influência é a Babilônia e o caldo cultural geral dos cananeus. As narrativas do dilúvio, os judeus só aprenderam quando foram para a Babilônia. Não tem narrativa do dilúvio, não há vestígio nenhum de narrativa de dilúvio na Bíblia hebraica no período pré-exílio. De criação tem. Então, eles foram para a Babilônia e aprenderam o Enuma Elish? Aprenderam, e Gênesis 1 é baseado no Enuma Elish. Foram para a Babilônia e aprenderam a epopeia de Gilgamesh, o mito de Atrahasis? Aprenderam e usaram. A narrativa do dilúvio é a apropriação direta. Tudo, professor, pessoal não, aí... Não estou destruindo. Isso está na pesquisa. Isso está na academia há 200 anos. Isso é fato professor, há 200 anos. Rapaz, tem crente assistindo. Não então vai você está falando pra gente que isso aqui, né, a epopeia de Gilgamesh, né, que essas lendas de criação que a gente vê, por exemplo, no Enuma Elish, eles foram lá na Babilônia e também comércio, né, professor? Escravidão, essas coisas, eles vão aprendendo, absorvendo essas histórias e foram inserindo isso na própria cultura, é isso? No caso da influência da Babilônia, a elite, porque quem foi para o cativeiro foi só a classe dominante. Devia ter uns 50 mil judaítas na época da destruição de Jerusalém, 5 mil foi para o cativeiro e 45 mil continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Para eles, nada aconteceu. Alguns devem ter ficado felizes de o rei ter sido mandado embora. Mas essa classe dominante que foi, se acomodou à cultura. Eles participavam da festa do Ano Novo. Lá na Babilônia, na festa do Actu, é a cerimônia do Ano Novo. Porque não são lendas para eles.
A gente acha que as doutrinas, os mitos de criação, é o que a gente diz hoje que é a criação do universo. Nada disso. O entendimento hoje que se tem de narrativa de criação está tudo errado. Tudo errado. Mito da criação naquela época era um modo traditivo e cultural da nação descrever como aquela nação surgiu. Então você tem o mito de criação babilônico. Então Marduk criou a Babilônia, só a Babilônia. Recomendo um livro, Mesopotâmia, a Invenção da Cidade, da Gwendolyn Lake, uma mulher antropóloga, olha que linda. Livro espetacular, mas maravilhoso. Para quem conhece o mito da criação babilônico, vou dizer só um detalhezinho. São 2 dragões no mito, a Tiamat, da Caverna do Dragão, rapaziada, e o Apsu. Apsu é o nome da lagoa em cima da qual a cidade de Eridu é construída. Ou seja, Apsu é uma projeção na mitologia da própria estrutura, da infraestrutura mesopotâmica. Então, no Egito, os deuses do Egito criaram o Egito. Na Babilônia, os deuses da Babilônia criaram a Babilônia. Isso era um traço cultural, geopolítico de extrema relevância. Não, é mito, é mitologia, é invenção, nada disso corresponde à verdade de nível nenhum, mas para eles era real e significativo. Então, quando o Zorobabel veio para Jerusalém e reconstruiu Jerusalém, ele simplesmente pegou o mito da criação e construiu, escreveu. Por quê? Jerusalém está sendo reconstruída. Então, não basta a gente simplesmente chegar à conclusão de que é mito, porque isso a gente já sabe há 300 anos. O desafio é a gente entender por que eles usavam isso. Aí só com um estudo muito aprofundado. O mito do dilúvio, por exemplo, não adianta dizer que é mito, porque isso é óbvio que o dilúvio é mito. Professor, os criacionistas aí, professor, o pessoal aí da Terra Jovem, do criacionismo, professor. Não tem problema. Não professor, tem problema. Então, calma aí. Isso aí que o senhor falou é fantástico, porque a gente pode dizer que a serpente do Éden, ela tem a ver com, por exemplo, demonizar a religião anterior e, por exemplo, trazer ela como uma culpada nesse novo mito. O senhor falou do Apsu. Esse Apsu também era tipo como se fosse o mar, por isso que a gente vê Deus é o Espírito que andava sobre o Apsu. Ele seria como se fosse o mar também, representando a água. Porque a gente vê muito na cultura ali do Mediterrâneo, por exemplo, no Egito, né, falando a criação em relação à água, né, na Mesopotâmia a mesma coisa, e aqui, nos contos nórdicos também tem o gigante lá que é derrotado e se forma seus afluentes. Então, é tudo bebendo desse caldeirão cultural. Então, professor, então existe esse caldeirão cultural riquíssimo ao qual eles estão tendo influência, não é isso? Sim, se você pegar esse livro do Israel Finkelstein, a Bíblia Desenterrada, o Israel Finkelstein, eu não vou lembrar a página em que ele diz aqui, mas quando ele está falando de Israel, ele diz assim, ironia, Israel é o próprio cananeu. Israel não é uma nação diferente do cananeu, é o próprio cananeu que desenvolveu uma identidade socio-religiosa e se configura a partir dessa tradição. Eles vivem naquele mundo, principalmente no período pré-exílico. No período pré-exílico não há diferença nenhuma entre os israelitas, os egípcios, os mesopotâmicos, os africanos. A religião é a mesma. Eles são politeístas, eles usam imagens, eles são magos, literalmente. E isso é fato. Eles eram politeístas? São politeístas. Os judeus são politeístas. Nunca foram monoteístas nem monolátricos. São politeístas. Só tem uma questão sobre a mesa, Antônio. Uma única questão. Primeiro, a Bíblia diz isso. A Bíblia só libera os profetas. Quem já leu o Antigo Testamento, nesta Bíbliazinha aqui, eu vou até mostrar, nesta Bíbliazinha preta, só essa eu já li 4 vezes. Está marcadinho. A cada leitura... Então, vocês não estão lidando com um sujeito que é pesquisador, mas não entende nada de Bíblia, não. Se você ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez, você vai ver que a Bíblia diz que o povo era politeísta, usava a imagem, porque a Bíblia gosta de bater no povo. Adora. O esporte predileto da Bíblia é bater no povo. Por isso que eu não gosto de quem bata no povo. Gosto de quem bata nos... Sim, o povo.